O tema proposto para a presente comunicação, desenvolvimentos epistemológicos sobre a retórica e a argumentação hoje, remete para a elaboração de um ponto da situação em termos de teorias, de conhecimento disciplinar e de propostas metodológicas do atual estado dos estudos da argumentação e da retórica, mas aconselha também a que se faça um enquadramento diacrónico que permita entender, no fundo, como se chegou ao atual estado da arte. E é isso que eu irei aqui fazer nesta comunicação. Neste enquadramento diacrónico, irei considerar três momentos da história recente da argumentação e da retórica, designando-os como o momento da refundação, o momento da proliferação e o momento das fraturas e dos impasses. Depois disso, e para concluir a exposição, apresentarei alguns aspectos que considero essenciais na teorização da argumentação e da retórica nos nossos dias. Então vamos ao momento da refundação. Este momento corresponde à reabilitação e à renovação da argumentação e da retórica, ocorrida a partir dos finais dos anos 50 do século XX, e está geralmente associado às obras The Uses of Argument, de Stephen Toulmin, e ao Traité de l'Argumentation, La Nouvelle Rhétorique, de Cain Perelman e Lucy Olbrecht-Teca, ambas publicadas em 1958. Devo, contudo, ressalvar que a ideia de refundação é mais apropriada para a tradição europeia, uma vez que nesta a retórica se viu restringida e institucionalmente deslegitimada, do que para a tradição americana, na qual a retórica sempre foi valorizada e foi progressivamente migrando das aulas dos professores do discurso público dos departamentos de inglês para os chamados Speech Department e, posteriormente, para os Communication Studies. De qualquer modo, o último terço do século XX, já sobre a influência da obra de Perelman, foi, em qualquer destas tradições, uma época de grande efervescência teórica em torno da argumentação e da retórica. Mas vejamos alguns aspectos contextuais deste momento da refundação. Em que contexto é que surge este momento da refundação? Surge, de facto, associado a 5 aspectos que importa caracterizar. E eu, para simplificar aqui, irei essencialmente ter em mente a nova retórica de Cain Perelman, porque seria difícil fazer a elencagem que vou fazer a seguir, referindo-me a mais obras. Portanto, o momento de refundação, e centrando no Tratado da Argumentação e na nova retórica perelmaniana, surge associado à contestação da concepção cartesiana de razão e da epistemologia que lhe está associada, para a qual o desacordo e a divergência são sinónimos de erro. Surge também associado, este momento de refundação, a uma reação perante a hegemonia crescente, aliás, ainda hoje reinante, das ciências exatas relativamente às ciências humanas, designadas estas, por vezes, como moles, por contraposição àquelas que muitas vezes são ditas duras. Não confundindo objetividade e neutralidade, este momento de refundação surge associado à reivindicação de um novo tipo de racionalidade inclusiva do papel dos valores, quer na produção do conhecimento, quer no estabelecimento das nossas escolhas e das nossas preferências, ato no qual se manifesta sempre uma margem de liberdade. Surge ainda associado à tentativa de aproximar a noção de racionalidade às práticas humanas inseridas na sua matriz social, histórica. E, finalmente, surge associado à valorização da linguagem natural, enquanto portadora de pré-construídos culturais e de implícitos convivenciais, assim posso chamar aos lugares comuns,
que são fundamentais no modo como os homens comunicam, agem entre si e, principalmente, lidam com os seus desacordos. Ora, justamente este lidar com os seus desacordos, este acolhimento do desacordo como uma componente marcante na vida dos homens e também correlativamente nos próprios processos de conhecimento, representa uma machadada decisiva nos parâmetros da epistemologia clássica, que, privilegiando a evidência, tem na sua base um paradigma gnoseológico binário de cariz proposicionalista. A consideração do desacordo e da divergência, que é assumida pela nova retórica, assumida como um factum, a dissensão como um factum sociológico, mostra que a verdade é um conceito essencialmente antagonístico e que, ao invés de ser incompatível com o conflito das interpretações, ela é antes solidária de uma pluralidade de perspectivas, todas elas igualmente argumentáveis. Contudo, dizer que todas as perspectivas são igualmente argumentáveis não é sinónimo de relativismo epistemológico, mas algo que tem de se colocar noutro tabuleiro, algo que diz respeito à condição social a partir da qual nós temos de negociar, na prática e em condições de incerteza, a nossa própria convivencialidade e as condições da nossa própria convivencialidade. Queria também dizer que a nova retórica é consistente com uma visão que é o perspectivismo, e que este perspectivismo tem a sua fase ícone, tal como Nietzsche a formulou, não há factos, apenas interpretações. Ainda que, naturalmente, nós possamos sempre atribuir a algo o estatuto de facto. O mesmo, no fundo, é dizer, esta afirmação significa que não há uma naturalidade não retórica da linguagem, que não há análises puras, tal como não há um hermeneuta mor que possa transcender o nível perspectivístico da compreensão e das descrições, que afinal são sempre também versões. Não podendo aqui desenvolver o tema do perspectivismo, assinalarei apenas que, pensado em articulação com a nova retórica, o perspectivismo encerra uma vertente pragmática, que está ligada à premência da ação, e uma vertente agonística, ligada à conflitualidade interperspectivística. Avanço para mais um ponto, que é justamente esta ideia de o império retórico. Neste momento de refundação, é posta em destaque uma certa face imperial da retórica, ou seja, de um paradigma tão abrangente que, na realidade, ele se configura como uma nova imagem do pensamento e da racionalidade. Com efeito, com a colocação da linguagem como médium de qualquer construção interpretativa, é toda uma face imperial que se mostra. Note-se que não se trata apenas de considerar a teoria da argumentação como indispensável, e cito Perelman, para o raciocínio prático, que tende a justificar toda a decisão razoável, mas também nas ciências humanas, em filosofia e mesmo nas ciências naturais, quando se trata de preferir um tipo de explicação ao outro, de justificar as revoluções científicas. Trata-se ainda de uma forma mais alargada de ver a retórica como imprescindível para a compreensão dos processos de construção partilhada de sentido. Kenneth Burke disse-o de uma forma lapidar quando escreveu o seguinte: onde quer que haja persuasão, há retórica, e onde quer que haja sentido, há persuasão. E eu acrescentaria ainda, onde quer que haja sentido, persuasão e retórica, há pessoas e convivencialidade. Na sequência da consideração deste caráter abrangente e, digamos, pós-disciplinar da retórica, vão também as palavras de Alain Gross, quando afirma que a retórica diz respeito, e estou a citar, às condições necessárias e suficientes para a criação do discurso persuasivo em qualquer campo. Sendo que da análise retórica não está excluída
o discurso científico, naturalmente. E é isso mesmo que Alan Gross afirma quando diz: em qualquer momento, em qualquer ciência, os cientistas têm que se decidir sobre o que é que precisa de ser explicado, sobre o que é que constitui uma explicação e de que modo uma tal explicação constrange o que conta como evidência. Com efeito, substituindo a problemática da verdade pela questão dos efeitos persuasivos perante um auditório e considerando, por outro, o problema das metodologias e dos requisitos de cientificidade em termos de estratégias comunitárias, de construção da relevância e da objetividade, a compreensão retórica alterou profundamente, desdogmatizando as visões então reinantes da construção do conhecimento científico, trazendo a primeiro plano a racionalidade socio-argumentativa. E irei para, justamente, uma explanação deste ponto, da racionalidade socio-argumentativa, começando por lembrar que no momento da refundação, a teoria da argumentação e da retórica surge, antes de mais, ligada à problemática filosófica da racionalidade e à proposta perelmaniana de uma filosofia do razoável. Eu, aliás, costumo dizer que encontramos no trabalho de Perelman uma teoria da argumentação e uma filosofia da argumentação, que é a filosofia do razoável. De facto, Etelvin Greffin Collard considerou mesmo que, e cito, a nova retórica apresenta a metodologia de raciocínio apropriado a um Estado democrático, a uma sociedade pluralista, para a qual os valores são irredutíveis a um valor único e onde a arte do diálogo e da controvérsia prevalece sobre as soluções de violência. O grande mérito de Perelman, por conseguinte, foi o de conferir direiticidade à racionalidade retórico-argumentativa como fundamental na compreensão e no funcionamento das dinâmicas sociais e mostrar que o uso do discurso, em termos de influência, é uma das dimensões constitutivas do seu uso. Hoje, obviamente, ao uso pragmático dos meios discursivos, temos de acrescentar a retórica das imagens, a persuasão através dos meios audiovisuais e os efeitos da retórica mediatizada, o que obriga a pensar, aliás, a análise retórica argumentativa para lá da habitual restrição aos meios verbais. De notar que, na sua teorização da retórica argumentativa, Perelman enjeita o formalismo lógico, recusando-se a separar em termos de linguagem, forma e conteúdo, e assume uma posição descritiva, quanto a mim, e não normativa. Ele, quando fala da avaliação das argumentações, nós não encontramos na sua obra, por exemplo, o uso do termo falácia, ou qualquer indicação acerca de como bem argumentar, mas apenas a referência aos critérios da eficácia e da qualidade dos auditórios, enquanto critérios que permitem descrever a força social dos argumentos. Do ponto de vista epistemológico, podemos considerar que a obra de Perelman é fecunda, pois, ao ensinar que os mecanismos fundamentais da argumentação são os procedimentos de dissociação e de ligação, ao inventariar todo um quadro de técnicas argumentativas e ao tecer um conjunto de considerações sobre a interação dos argumentos, sendo, neste último aspecto, salientar a relação que Perelman estabelece entre a força dos argumentos e as situações específicas nas quais as argumentações se desenvolvem. E, sendo assim, ele guiou-nos o olhar para os meios discursivos de construção da persuasividade, considerados como relevantes instrumentos sociais de comunicação e de ação. Embora as preocupações de Perelman fossem essencialmente filosóficas e sociológicas, a sua obra não deixou de semear as bases teóricas para a análise argumentativa do discurso, cujos procedimentos, na elaboração, por exemplo, que posteriormente Reutamossi deles fez, se repartem por 6 dimensões de análise: a linguageira, a comunicacional, a dialógica, a interacionista, a genérica, ou seja, relativa aos géneros de discurso, a estilística e a textual. Bom,
E com isto dou por encerrado este momento de refundação, no qual era preciso deter-me um pouco mais, porque é um momento decisivo nesta volta, digamos assim, da teoria da argumentação e da retórica. Depois temos um momento de proliferação. E, de facto, quem lançar um olhar sobre o campo de estudos da argumentação e da retórica na atualidade arrisca-se a ficar algo confuso com o cenário de heterogeneidade que irá encontrar e poderá ser mesmo levado a questionar a unidade deste domínio. Com efeito, depois do momento de refundação, surgiram no universo de estudos da argumentação e da retórica e em vários pontos do globo abordagens como a problematologia de Michel Mayer, a lógica natural de Jean-Blaise Grise, o estudo do modelo cognitivo das operações do discurso de Georges Vignot, a argumentação na língua de Anscombre e de Ducrot, a argumentação no discurso de Ruth Amosi, a lógica informal de Johnson e Blair, a lógica dialógica ou pragmática de Douglas Walton, a pragmática dialética de Rob Grothendurst e Van Imrin, a retórica antilógica de Marc Angenot, os estudos sobre a racionalidade e a antropologia retóricas do Graal, liderados por Emmanuel Damblon, as investigações do Icare, no qual se destaca o valioso trabalho teórico de Christian Plantin e do seu modelo dialogal, a concepção dissensual e interacionista de Charles Arthur Willard, a teoria da argumentação coalescente de Michael Gilbert, a abordagem conversacional da argumentação com Jacques Mostler na Europa e com Jackson e Jacobs e a respectiva teoria dos pares adjacentes nos Estados Unidos, o design approach de Gene Goodwin e tantas outras abordagens teóricas, ora mais delimitadas disciplinarmente, ora mais ligadas à análise do discurso e à retórica discursiva. Podemos, pois, assinalar 4 traços característicos no atual cenário. Por um lado, assistimos, a partir dos anos 70 do século passado, a uma proliferação de perspectivas teóricas que, quando não são incomensuráveis nos seus pressupostos, são muitas vezes de difícil articulação em termos de complementaridade epistemológica. Por outro lado, e para já não falar na polissemia que encontramos quanto ao emprego da palavra retórica, as próprias relações entre argumentação e retórica são consideradas de formas diferentes pelos diferentes teorizadores. E aqui surgem, grosso modo, correntes que as identificam, correntes que as distinguem, mas consideram indissociáveis, correntes que as dissociam, mas as consideram relacionáveis, e ainda correntes que consideram, por exemplo, que a argumentação retórica e a argumentação linguística, por exemplo, são radicalmente diferentes. Por outro lado, ainda, é visível, neste momento da proliferação, e aí até pela elencagem que fizemos, que podemos verificar uma grande diversidade no que diz respeito à proveniência disciplinar dos teóricos que se interessam pelo estudo da argumentação e da retórica. Proveniência que vai da filosofia às ciências da linguagem, da lógica às ciências da cognição, da linguística às ciências da comunicação, das ciências sociais à didática, da literatura ao marketing, do direito às ciências da computação. Não são por isso pertinentes as palavras escritas num livro que se chama L'Argumentation aujourd'hui, organizado por Marianne Dury e Sophie Moirin, quando elas observam o seguinte: as investigações que se reclamam da argumentação tentam assim definir um campo em si, um campo inteiramente à parte, particular, autónomo. Mas a unidade deste campo afigura-se desde logo problemática em virtude da variedade de disciplinas conexas que encontram no caminho das suas investigações factos que relevam da argumentação sem que esta esteja forçosamente no centro das teorias ou das metodologias próprias destas disciplinas. Assim acontece com a análise do discurso, com a linguística textual, com as ciências da comunicação e da informação e com as ciências cognitivas nas suas relações com a linguagem humana e com as línguas naturais. Isso para não falar dos domínios de aplicação como o ensino, pela via das formas e pelo prisma dos conectores, o marketing ou a comunicação política, pela via da influência
sobre o outro ou pela força da persuasão, etc. Finalmente, e decorrente desta diversidade no que diz respeito à proveniência disciplinar dos teóricos, tornou-se cada vez menos frequente a referência a uma teorização geral da argumentação e da retórica e mais usual a sua abordagem em termos de aplicação a áreas temáticas ou a campos especializados. Por exemplo, a argumentação jurídica, a argumentação em ciência, a argumentação nos média, a argumentação linguística, a argumentação no discurso político, a argumentação no discurso religioso, a argumentação do ponto de vista literário, o papel da argumentação nos processos cognitivos, a argumentação no discurso filosófico e por aí adiante. Aliás, perante esta espécie de retalho disciplinar, David Frank fala mesmo de, cito, uma contínua fragmentação do campo num conjunto de estudos de caso com muito pouco sentido partilhado quanto ao seu propósito. E esta ideia parece-me reforçada por Christian Plantin quando afirma o seguinte: o domínio dos estudos da argumentação não está estruturado por qualquer coisa como um paradigma. Para se chegar a um paradigma seria preciso um mínimo de diálogo teórico, não significando, obviamente, diálogo, um acordo, mas pelo menos uma forma de partilha de objetos, de métodos e mesmo problemáticas que no momento não existe. Na ocorrência, cada obra se constitui como um paradigma. E irei agora, depois deste momento da proliferação, ao momento das fraturas e dos impasses. E permitam-me que ilustre as incomensurabilidades teóricas que muitas vezes surgem através de dois exemplos, um relativo às questões da relação entre argumentação e retórica e outro quanto à própria ideia de racionalidade com que se parte quando se vai estudar a argumentação e que é algo de importante, uma vez que a argumentação está sempre ligada à ideia de dar razões. Então, vejamos a argumentação, a relação entre a retórica e a argumentação. De uma maneira geral, os investigadores provenientes das ciências da linguagem e da análise do discurso não só adotam uma perspectiva descritiva, como colocam a tónica no discurso e não no raciocínio lógico, seja ele formal ou informal. Isso facilmente lhes permite abandonar uma visão proposicionalista da razão e desenvolver os seus processos de análise do discurso, tomando em consideração a tríade retórica do ethos, do pathos e do logos e as operatividades de co-construção de sentido. Ora, se atentarmos nos investigadores oriundos da lógica, ou que pelo menos atribuem um papel de relevo à lógica nos estudos da argumentação, o mesmo não se passa. Um exemplo disso é a conhecida escola holandesa de Van Imeren e Rob Grotendorst, aliás hoje bastante influente, que a par da lógica pragmática de Douglas Walton ou da lógica dita informal de Blair e Johnston, entre outros, assumiram uma perspectiva normativa da argumentação. Ora, como veremos adiante, esta posição normativa permanece ancorada numa visão proposicionalista da razão. Com efeito, a oposição entre argumentação e retórica é nítida num texto de 1991, da autoria de Van Imeren e Rob Grotendorst, onde os autores afirmam que a obtenção da aprovação de uma tese pelo público, através de vias pouco apropriadas, constitui um falso meio de discussão. E descrevem o seguinte: as manhas, e reparem, manhas é logo tem logo um significado pejorativo, as manhas que passam por verdadeira argumentação exploram quer as emoções ou os preconceitos do público, quer os traços pessoais do interlocutor, a sua competência ou outras qualidades. O logos é substituído pelo pathos no primeiro e pelo ethos no segundo. Ainda que, atualmente, a pragmadialética tente integrar os contributos da retórica no seu quadro conceptual, nomeadamente através do conceito de manobras estratégicas, o problema é que a harmonização dos aspectos dialéticos e retóricos acabam sempre pela subsunção dos últimos aos primeiros. E, de facto, como escreve Van Imeren, diz ele, a questão é então de saber que estratégias retóricas usadas no discurso
são dialeticamente aceitáveis. Ou seja, e para citar o comentário irónico de David Frank, os retóricos são bem-vindos ao reino da pragma-dialética, mas como cidadãos de segunda classe, que têm intuições sobre técnicas retóricas. Portanto, vemos aqui como há este impasse entre as relações entre argumentação e retórica. Eu procurei ilustrar com a escola holandesa. Mas um outro impasse é também um impasse que diz respeito à concepção de racionalidade de que se parte para a teorização da argumentação. Esta incomensurabilidade tem geralmente no seu cerne uma concepção proposicional da racionalidade, que é, por exemplo, explicitamente expressa por Douglas Walton. Diz o seguinte: o conceito de proposição, e notem bem esta ideia de proposição, é fundamental para a argumentação crítica, porque os argumentos são feitos de premissas e conclusões que são proposições. Uma proposição tem duas características definidoras. Em primeiro lugar, é algo que em princípio é verdadeiro ou falso. Uma segunda característica é que enunciados ambíguos não são proposições. A razão disso é que não têm a propriedade de, por si próprios, serem verdadeiros ou falsos. Neste enquadramento, não é de espantar que, a propósito de uma situação que dá como exemplo, ele escreva o seguinte: a tese de Bob é oposta ou a negação da tese de Helen. Isso significa que uma das teses pode apenas ser verdadeira se a outra não for. Parem bem, o proposicionalismo, a lógica, o princípio de ser excluído aqui a funcionar, inerente a esta lógica proposicionalista. Ora, nós encontramos posições bem diferentes, como, por exemplo, a posição de Christian Koch, quando, referindo-se à argumentação, diz que a argumentação não é assim. E escreve o seguinte: na argumentação deliberativa, o caso padrão é haver bons argumentos de ambos os lados. Que um bom argumento para a ação não licencia essa ação. E que bons argumentos de ambos os lados não se excluem uns aos outros. De facto, quanto a mim, é preciso assumir as consequências da passagem da epistemologia à retórica. E, de facto, a argumentação prática implica sempre seleções, escolhas, e a escolha, como dizia Aristóteles, não é verdadeira nem falsa. Outro exemplo a que me queria referir aqui, muito de passagem, é ainda o dos pedagogos prescritores da pragma-dialética, que, propondo-se analisar, interpretar e avaliar as argumentações, enunciaram no seu chamado Código de Conduta do Argumentador Razoável a seguinte regra, que é a regra de fecho, a regra 9, a regra de fecho. E dizem eles: o falhanço da defesa de uma tese deve resultar na retratação da tese defendida, e uma defesa bem-sucedida de uma tese deve resultar na retratação das dúvidas que sobre ela foram lançadas. Não me parece, pessoalmente, que este modo de ver a argumentação e a retórica se constituam como avanços epistemológicos, voltando ao tema inicial, avanço epistemológico neste campo de estudos, apesar de reconhecer como positivo o esforço de consolidação desenvolvido pela escola holandesa, nomeadamente na vertente em que a sua teorização é assumida como descritiva, e também ao nível do trabalho sistemático de investigação, de publicação e de organização de conferências que esta escola tem vindo a promover. Mas, e vou ao subponto que é do proposicionalismo à problematologia, mas aquilo que procurei evidenciar são, de facto, aspectos teoricamente incomensuráveis. E Michel Maillard não se cansou de mostrar que o abandono da epistemologia em detrimento do paradigma retórico implica não só o afastamento da concepção proposicionalista da razão e o correlativo paradigma normativo binário, onde, por exemplo, a ironia não tem cabimento, como também a opção por um caminho problematológico que coloca a noção de problema como unidade de pensamento e que toma como ponto de partida o par pergunta-resposta. No fundo,
Trata-se de transitar do primado cognitivo para o primado ético-social, com a sua razão insuficiente, os seus contextos práticos de incerteza e de risco e com a sua opacidade problemática entre o pensar e o agir. Vou finalizar a comunicação com um tópico a que chamei a argumentação retórica na sua condição civil. Será que o estado da arte dos estudos da argumentação, as suas fraturas e os seus impasses epistemológicos devem ser considerados de uma forma negativa? Ou, ao invés, a multiplicidade de pontos de vista deve ser considerada como algo de natural e de positivo? A minha resposta a esta pergunta é dupla. Os estudos da argumentação e da retórica têm vindo a fazer o seu caminho, a aclarar diferenças, a aumentar a literatura neste domínio, a diversificar enfoques, a cruzar tradições e a apresentar esta área de investigação, digamos, sob o prisma de um politeísmo metodológico e como uma área, de certa maneira, pós-disciplinar. Mas, por outro lado, parece-me que os teorizadores perdem, por vezes, o verdadeiro foco existencial, social e prático do argumentar, que, sendo inerente ao nosso modo de estar no mundo, não deixa de remeter, pela ligação das opções com valores, pelo modo como tratamos e nos relacionamos com os outros e pela visão do mundo que é inerente ao uso da linguagem, para uma certa dimensão filosófica, à maneira de Gramsci, no sentido da sua afirmação de que todos os homens são filósofos, ou então à maneira de Heidegger, quando este diz que, ao contrário da orientação tradicional do conceito de retórica como uma espécie de disciplina, ela deve ser apreendida como a primeira hermenêutica sistemática da convivência cotidiana com os outros. Devo, aliás, dizer que, num pequeno texto do Fédero de Platão, esta dimensão maior da retórica é colocada quando se diz o seguinte: na verdade, não é verdade que, tomada em sentido geral, a retórica é uma espécie de psicagogia por meio das palavras, não apenas nos tribunais e muitas outras assembleias públicas, mas também nas reuniões privadas, a mesma a respeito de questões de pequena e de grande monta, e que o seu uso correto não se torna a coisa mais honrada quando se trata de assuntos sérios ou insignificantes? Ou o que tu ouviste falar a esse respeito? Esta é uma passagem do Fédero que, curiosamente, não andam muito de longe das palavras que abrem a retórica de Aristóteles e que apontam para esta ideia que eu gosto de designar como a retórica na sua condição civil, ou seja, enquanto refratária a circunscrições disciplinares e como uma competência transversal que, sendo antropologicamente constitutiva da nossa sociabilidade, permite lidar com as diferenças, estabelecer laços de entendimento e partilhar causas comuns. De facto, Aristóteles escreve a propósito da retórica e da dialética que elas se ocupam de questões mais ou menos ligadas ao conhecimento comum e não correspondem a nenhuma ciência particular. Ou seja, elas vão a par da nossa condição de seres sociais e do facto de, enquanto tal, termos de nos posicionar, de optar por modos de ver, de interpretar, de decidir, de deliberar, no fundo situando-nos perante o mundo e perante os outros. Sugere Jean Goodwin, uma professora e teórica americana, que podemos defender o valor da argumentação, sublinhando que, através da argumentação, mesmo de argumentações sem solução e dolorosas, conseguimos acabar por nos posicionar mais solidamente no mundo. E esta, de fundo, é a real dignidade desta atividade e, diria eu, também o fulcro do seu ensino. Trata-se, no fundo, de ligarmos as exigências argumentativas ao posicionamento, as exigências argumentativas do posicionamento à configuração da nossa própria identidade cidadã e à modulação das componentes éticas e sociais das nossas vidas. Como sublinha Gerhard Hauser, sem argumentos que nos forcem a considerar visões e impulsos contraditórios,
faltar-nos-ia a consciência de um si. A consciência dos nossos impulsos contraditórios e da potencial resolução com base em argumentos dizem ao si quem é e onde se posiciona. Não era, afinal, Perelman quem associava a argumentação à divisa duvidar, decidir-se e convencer? Divisa que Plantin prefere enunciar como propor, opor-se e duvidar, mas que, em ambos os casos, põe manifestamente em evidência as afinidades da argumentação com uma dimensão filosófica, por exemplo, da dúvida, da problematização, do posicionamento perante o mundo e perante os outros? E não é ainda esta indissociabilidade entre atividade argumentativa e dimensão filosófica que está presente quando Plantin propõe definir a argumentação como uma forma de interação problematizante formada por intervenções orientadas por uma questão? É, aliás, por isso que, na minha proposta de teorização da argumentação retórica, procurei chegar a conceitos que capturassem a afinidade entre a dimensão filosófica e social da existência e a atividade argumentativa. Afinal, quando abordamos assuntos em questão, não somos sempre levados a processos de tematização que tanto implicam opções quanto a modos de ver e de pensar, a tal invencio da retórica, como configurações de ordem dialógico-comunicacionais, a tal disposício, elocúcio, axio, como ainda modos supostamente bilaterais de tratamento do outro, de tratarmos o outro, e o enquadramento da argumentação retórica como atividade de pensamento, de comunicação e de interação dissensual, não conduz, para além da distinção entre argumentatividade discursiva, discurso argumentado e situação de argumentação, a conceitos como assunto em questão, que aliás para mim é o conceito, a unidade de análise fundamental das argumentações, a conceitos como perspectiva, tematização, discurso e contradiscurso, ou seja, interação por turnos de palavra, entre outros. Dou, aliás, particular importância à noção de situação de argumentação, pois penso ser importante integrar nos estudos da argumentação e da retórica a advertência de Pierre Bourdieu, segundo a qual o poder chega à linguagem de fora, afirmação que para mim significa a indissociabilidade entre a racionalidade argumentativa e a racionalidade sociológica, e resulta, em termos de análise argumentativa, em tomar em consideração não apenas os argumentos, mas também os argumentadores e o seu desempenho enquanto atores sociais no quadro das relações de poder simbólico. Aliás, permitam esta parte, quanto mais tenho vindo a aprender sobre a argumentação e sobre a retórica, mais considero que a importância do seu estudo reside nas possibilidades que ela oferece para a. Compreender a filigrana sociológica da convivencialidade. B. Atentar nas variações de intensidade do requisito ético de comum por que se pauta a cultura da negociação. E C. Aferir os índices de democraticidade das relações sociais. Numa palavra, a argumentação retórica interessa-me na medida em que, no contexto das suas práticas, se torna possível viver melhor uns com os outros do que fora desse contexto. E vou agora voltar, para finalizar, ao tema dos pressupostos epistemológicos da argumentação no âmbito mais alargado do paradigma retórico, que hoje se instalou no espaço da racionalidade, para dizer que considero fulcrais alguns pontos na teorização da argumentação. E vou referir 3 aspectos que considero fundamentais na teorização da argumentação e que naturalmente têm a ver com a questão dos desenvolvimentos epistemológicos. Primeiro, a preocupação em estabelecer metodologias de análise do discurso argumentado não deve desviar da importância das competências práticas exigidas quando se veste a pele do argumentador em situações, no mínimo, bilaterais. Formar um analista do discurso não é necessariamente formar um bom argumentador, e talvez a teorização da argumentação e da retórica possa ser fecundamente instruída pelas exigências das pessoas terem efetivamente de tomar posições e de por elas se baterem quando assumem questão nessa subespécie de comunicação que é a argumentação e na qual, dando-se a articulação das noções de orientação e de avaliação,
se dá também a crítica do discurso de um pelo discurso do outro. Mais do que um hermeneuta, o argumentador é um performer crítico, que toma o discurso do outro de uma forma dissensual. A argumentação tem, pois, uma função crítica. 2. As questões argumentativas são aquelas para as quais há sempre, pelo menos, duas posições, tendo nós de lidar com isso através das ideias de prevalência, de negociação, de escolhas e não de exclusão do alternativo. Há, pois, uma dinâmica tensional que percorre as situações de argumentação. Um estudo dos argumentos que não tenha em conta esta tensionalidade revela-se muito redutor e rasura aquilo que genuinamente a retórica tem para oferecer, nas palavras de James Crosswhite, ou seja, a capacidade para deliberar e para ajuizar em condições de incerteza e onde existem concepções conflituais sobre aquilo que é bom. 3. Há boas argumentações sem resolução, o que, de modo algum, significa que a negociação das distâncias que aí ocorre seja irrelevante do ponto de vista prático, existencial e social. Pelo contrário, as argumentações são decisivas do ponto de vista da convivencialidade e da coexistência humana, até porque o desacordo desempenha uma função reguladora importante em termos de vida coletiva. Afinal, como notou Marc Angenot, que cito para concluir e para de novo enfatizar a condição civil-filosófica da argumentação retórica, ou seja, a tal condição transversal a todos os homens e não uma competência técnica de especialista, e cito Angenot: os humanos argumentam e debatem, trocam razões por dois motivos imediatos, logicamente anteriores à esperança razoável, pouca ou nenhuma, de persuadir o seu interlocutor. Argumentam para se justificarem, para encontrarem face ao mundo uma justificação, inseparável de um ter razão, e eles argumentam para se situarem relativamente às razões dos outros, testando a força e a coerência que imputam às posições deles, para se posicionarem eventualmente com as suas, e segundo a metáfora polémica, para sustentarem estas posições e se colocarem em posição de resistir.